Meus amigos, professor Guilherme Venturim aqui com vocês, trazendo requisitos de projeto para estruturas metálicas. Você provavelmente já viu algo sobre o dimensionamento dos estados limites últimos, mas aqui eu quero trazer algo mais, aquilo que está na NBR 8800, principalmente na NBR de 2024, com basicamente estado limite de serviço, então são alguns requisitos de projeto para estruturas em serviço, ou outros requisitos também que não necessariamente são estados limites de serviço, mas que são apontados pela norma como critérios a serem seguidos. Por que eu quero que você preste atenção? Porque são questões fáceis que vêm nas provas sobre esses temas, mas são diretas, você precisa lembrar, ou pelo menos precisa ter visto alguma vez na vida que existe esse requisito. Beleza? Vamos então passar por cada um dos principais requisitos de projeto. Começo com o primeiro deles, fadiga, né? Para quem não lembra, a fadiga, ela leva a estrutura a se romper por um esforço menor do que o esforço que essa estrutura naturalmente resiste. Isso deriva do quê? De ações cíclicas. Se eu tenho oscilações no nível de tensão, quanto mais oscilação eu tenho e quanto maior é a amplitude dessas oscilações, pior. Se tiver ainda oscilações que passam de esforço de tração para compressão, ou seja, oscilem a natureza, né, o sinal do esforço de tração para compressão, eu vou gerando cada vez mais, em todos esses cenários, microfissuras no elemento, microfissuras na peça metálica, que fazem com que, no fim das contas, essa peça se rompa numa carga inferior à carga que ela normalmente resistiria. Então essa fadiga deriva de cargas cíclicas. Em todas as estruturas eu preciso considerar a fadiga? Aí a norma traz para nós algumas observações. Para edifícios não industriais, ou seja, edifícios convencionais, né, residenciais, as barras e as ligações não estão sujeitas à fadiga. Por quê? Quando eu analiso os efeitos máximos de vento ou terremotos eventuais, né, de baixa magnitude, são tão baixa frequência ao longo da vida útil da estrutura que não colocam esses elementos numa condição de fadiga. Então, estruturas convencionais não estão sujeitas à fadiga porque ela tem poucos ciclos de carga e descarga. Já estruturas de suporte de ponte rolante ou suporte de equipamentos estão frequentemente sujeitas a fadigas. Isso por quê? Porque se eu tenho ponte rolante, para quem não lembra, né, aqueles grandes galpões que tem aquela viga que issa carga e transporta longitudinalmente a carga e lateralmente também a carga para esses galpões, eu tenho aquilo ali atuando ao longo da vida útil todos os dias com operação diária, movimentando carga pesada. Isso é relevante em termos de fadiga. Ou se eu tenho um equipamento, uma bomba, um motor, equipamento que a gente fala de dinâmico, né, que tem alguma coisa que gira, um turboventilador, por exemplo, uma turbina, tudo isso são elementos que têm eixo, né, que têm partes móveis, são equipamentos dinâmicos e que diariamente sofrem ciclos de variação de tensão, enfim, cada dia, sei lá, milhares, milhões de ciclos de carga, descarga, oscilação de tensão, embora talvez seja baixa, é uma frequência de ocorrência muito alta. Nesse caso, eu preciso considerar a fadiga. E aí o número de prova, né? Ora, verificação não são necessárias se os números de ciclo de ações variáveis for menor que 20 mil. Então, fadiga, normalmente em edifícios industriais eu vou considerar, residenciais eu não vou considerar. Se é questão de cobrar um número, se eu tiver número de ciclo abaixo de 20 mil durante a vida útil da estrutura, eu posso desconsiderar. Acima de 20 mil, devo considerar. Outro tópico, contraflecha. O que é a contraflecha? É um arqueamento no sentido oposto do recebimento das cargas. Então, se eu tenho uma viga que receberá cargas e sofrerá flexão com deformações nesse sentido, o que eu posso fazer é instalar essa viga com contraflecha, ou seja, flecha com arqueamento oposto no sentido do carregamento. Posso fazer isso? Posso. Isso faz com que quando essa estrutura entre em serviço,
ela, que estará inicialmente arqueada, assuma uma posição neutra ou uma posição com flecha menor do que a flecha que anteriormente teria. Então, veja, a flecha total, ela pode continuar a mesma, mas a flecha máxima, ou seja, a deformação total, não mudou. Acontece que agora a flecha máxima da peça ficou reduzida, porque ela saiu de uma contraflecha, fletiu, e agora, no estado limite, por exemplo, de deformações excessivas, ela terá deformações menores. Por isso, isso é muito interessante. Estou vendo aqui uma contraflecha, né? Essa viga treliçada foi instalada com contraflecha. Depois que ela sofrer carga, ela vai assumir uma postura que tem, obviamente, em relação ao plano neutro, uma deformação total menor do que inicialmente teria. Quais são as duas observações que a norma traz em prova, que pode cair em prova? Treliças com vão acima de 24 metros, as contraflechas devem ser aproximadamente igual às ações permanentes diretas, características. Então, eu posso aplicar contraflecha, ou pelo menos devo aplicar contraflecha quando elas estiverem aí mais de 24 metros, e essa contraflecha é no máximo para compensar as ações permanentes diretas, características. Viga de rolamento com vão acima de 20 metros, a contraflecha é igual à flecha resultante das ações permanentes diretas características. Além das ações permanentes, que é igual à da treliça, eu vou considerar também a contraflecha para compensar 50% das ações variáveis características. Ou seja, aqui eu pego todas as diretas permanentes, mais 50% das variáveis, todas elas características. É um valor que dificilmente vai cair em prova, mas é dado de norma e aí a gente precisa passar aqui para vocês. Em termos de vibrações, toda a estrutura tem uma frequência natural, né? Existem cálculos aí, softwares complexos para calcular a frequência natural de determinadas estruturas, de todas as estruturas. Quando a gente calcula, depende da rigidez, depende da massa da estrutura, eu tenho um número ali que é a frequência natural daquela estrutura. Acontece que quando essa frequência da estrutura ela se iguala com a frequência de, por exemplo, ações humanas, dança, balé, academia, caminhar, eu tenho o fenômeno aí de... Me fugiu o nome agora, gente. Não é batimento, mas eu vou lembrar. Quando a gente tem sobreposição de frequências, nós temos uma maximização dos efeitos negativos, quando entra em ressonância, lembrei. Quando a estrutura entra em ressonância, por exemplo, com o caminhar humano, cada vez mais eu começo a ter efeitos que vão sendo ampliados até o caso de ruptura. Para evitar isso, o que a norma pede? Bom, se eu tenho pisos com pouca massa e amortecimento reduzido, eles podem estar sujeitos a vibrações que causem desconforto durante a atividade humana ou que causam prejuízo ao funcionamento de alguns equipamentos, que é o caso, por exemplo, de equipamentos que exigem precisão, motores acoplados a bombas, por exemplo, a gente não pode ter um desalinhamento de eixos. Para evitar ressonância, estava aqui o nome que eu tinha esquecido, com o primeiro harmônico do caminhar de pessoas, ou seja, para não entrar em ressonância com o caminhar das pessoas, recomenda-se que a frequência natural da estrutura de piso não seja inferior a 3 Hz. O que a norma está querendo dizer? Que 3 Hz significa 3 ciclos por segundo, né? Então, assim, seria como se a gente estivesse dando 3 passos a cada segundo, se for em 3 Hz, né? O que ele fala? Claro, o nosso passo talvez fique aí em 1 Hz e meio, 2 Hz. O que ele fala? A norma fala, poxa, não dimensione estruturas, não modele estruturas que tenham frequência natural abaixo de 3 Hz, porque há o risco de conflito com o primeiro harmônico do caminhar humano, e isso leva ao efeito de ressonância. Ah, mas se for um múltiplo da frequência natural humana, aí não tem problema, porque o problema é quando elas andam sempre juntas. Quando ela anda a cada, sei lá, X número de ciclos de passo, coincide com a frequência da estrutura, isso aí vai dar no máximo um batimento, mas a amplitude, ela se autocontrola, se autoamortece. Então a ressonância aqui é quando a gente tem, de fato,
coincidência aí da estrutura com alguma atividade humana no seu primeiro harmônico. A norma prevê que uma avaliação simplificada para pisos com frequência fundamental, frequência natural, entre 3 e 9 Hz. Então a regra é nunca menor que 3 e entre 3 e 9 Hz eu posso fazer uma verificação simplificada. Falando de tolerâncias dimensionais, as nossas peças podem ter falta de retilineidade nas barras comprimidas e essa falta de retilineidade deve ser limitada para L sobre 1000 entre pontos contraventados. Por quê? Se eu tenho peça comprimida fora de eixo, ou seja, não retilínea, eu tenho já uma predisposição à flambagem, né? E as peças comprimidas sofrem do fenômeno de flambagem. Então, entre pontos de travamento, né, esses lances de peças comprimidas não podem ter uma excentricidade, uma falta de retilinidade, desculpa, da fabricação maior do que L sobre 1000. Além disso, existem outras tolerâncias dimensionais aqui na fabricação de barras para ligação por contato. Barras com extremidades usinadas, eu tenho uma variação de comprimento permitida de no máximo 1 milímetro. Barras sem variação usinada, se ela tiver até 9 metros, 2 milímetros. Se ela tiver mais de 9 metros, 3 milímetros, tá? São valores também dificilmente lembrados e, felizmente, dificilmente cobrados. Mas aqui é algo nos próximos slides que eu preciso que você se atente. Essa primeira parte foram valores aí que dificilmente você vai ver em prova, mas aqui certamente você verá, tá? Fazendo prova vai ter um problema de empossamento, quando falar de coberturas metálicas ou pisos metálicos de estruturas metálicas, normalmente se fala de empossamento de água. Então nós precisamos, claro, primeiro entender a verificação do empossamento e o fenômeno de empossamento progressivo, que são duas coisas distintas na norma. Veja, para empossamento de água em coberturas e pisos, todas as coberturas e pisos que recebem água de chuva, obviamente, e que tenham inclinação inferior a 5%, devem ser verificados para assegurar que a água não venha a se acumular em poças, em decorrência dos deslocamentos da estrutura. Significa que se eu tenho menos de 5% de inclinação, eu preciso verificar o empossamento de água na cobertura ou no meu piso. Aí, o que ele fala, né, na norma? Deve considerar imprecisões construtivas, recalques, flechas dos materiais, incluindo contraflecha. Tudo isso eu devo levar em consideração. As contraflechas, como nós já vimos, podem contribuir significativamente para evitar o empossamento, assim como pontos de saída da água em número e posição adequado. Se eu tiver contraflecha, tenho menos empossamento, e quanto mais saídas da água, né, condutores verticais ali para tirar a água do piso ou da cobertura, ralos, né, digamos assim, menos eu tenho esse fenômeno. Portanto, todo elemento deve, com inclinação inferior a 5%, ser verificado contra empossamento. Aí entra a página 2, o empossamento progressivo. Recomenda-se que a inclinação de uma cobertura não seja inferior a 3. Quando for, eu preciso fazer verificações adicionais. Por quê? Porque eu já precisava de verificações. É que agora eu preciso fazer verificações adicionais para assegurar que não ocorra colapso estrutural pelo peso próprio de água acumulada em virtude de flechas dos materiais de cobertura e dos componentes estruturais, usando combinações últimas de ações. Então, em resumo, se eu tenho uma inclinação menor que 5%, eu preciso verificar contra o empossamento. Se eu tenho uma inclinação menor do que 3%, eu preciso ter verificações adicionais contra o empossamento progressivo, que é imposta, cede, imposta mais, cede mais. E aí vai até o colapso da estrutura. Lembrando que inclinação é a altura sobre projeção horizontal, né? H sobre B. Portanto, é ideal que nós tenhamos inclinação maior que 5%, aí não precisamos fazer nenhuma verificação de empossamento, e quando tiver acima de 3, eu faço somente a verificação, eu não preciso da verificação
adicional, tá ok? Indo agora para coberturas metálicas conforme a NBR 6120, que trata aí das cargas em estruturas. Quando ela toca no tópico de coberturas metálicas, ela diz o seguinte: coberturas com drenagem e rigidez adequada contra o empossamento progressivo podem ser verificadas para carga variável Q de 0,25 kN por metro quadrado, desde que a inclinação seja maior que 1. Então, ou seja, ele não admite inclinação menor do que 1. Tá ok? E o que ele diz? Poxa, se eu não tenho fenômeno de empossamento progressivo, fugiu a palavra, se eu não tenho problema de empossamento progressivo, basta verificar as minhas coberturas com uma sobrecarga de 0,25 kN por metro quadrado. Mas já que eu não tenho empossamento progressivo, por que eu tenho que verificar isso com 0,25? Porque aqui eu quero considerar outras coisas, né? Forro, instalações elétricas, eventuais instalações hidráulicas, enfim, outras sobrecargas. E a norma fala, olha, no mínimo, verifique com 0,25 kN por metro quadrado essas coberturas. Perfeito. Se a cobertura tem mais de 5%, eu não preciso verificar para fenômeno de empossamento progressivo. As demais coberturas, ou seja, coberturas com inclinação entre 1 e 3%, desculpa, entre 1 e 5%, devem suportar uma carga de entre 0,25 e 0,5 kN por metro quadrado. Tem aqui uma fórmula de cálculo de alfa. Não se preocupe, não olha, eu só trouxe para você saber que existe cobertura com drenagem adequada, cobertura com inclinação maior que 5% e todos os demais. Eu devo focar em quê? Inclinação acima de 5%, não preciso verificar empossamento progressivo, que é o mesmo que diz aqui a norma, né? Só preciso verificar se for menor do que 5%, acima disso eu não preciso. E para aquelas com drenagem e rigidez adequada, eu verifico com uma sobrecarga de 0,25 kN/metro. Elementos de cobertura isolados é um outro ponto interessante aqui da NBR 6120. Ela fala o seguinte: olha, ripa, terça, banzo de treliça devem ser projetados para suportar na posição mais desfavorável uma carga de 100 kN, né? Desculpa, de 1 kN, que seria o equivalente a 100 quilos, tá? Então seria o equivalente a uma pessoa na posição desfavorável, dando, por exemplo, manutenção nessa estrutura. Além do carregamento permanente, obviamente, né? Uma carga, uma sobrecarga de 100 quilos. Não é necessário adicionar essa força às demais ações variáveis. Então, eu não preciso fazer combinação de várias ações variáveis junto com essa força de 100 quilos. Tá? Eu posso fazer essas outras combinações e avaliar um cenário. Uma das combinações é carregamento permanente mais 1 kN na posição mais desfavorável. 1 kN seria 1000 newtons, né? Dividindo por 10 aí, mais ou menos o valor arredondado da gravidade. Significa que a norma quer que você considere uma pessoa de 100 quilos andando na cobertura na posição mais desfavorável. Agora entra um outro fator, um outro tópico de deslocamento máximo, né, que está voltado aí para o estado limite de serviço e que, infelizmente, é cobrado em prova, principalmente aquelas que gostam muito de decoreba, né? Aqui a gente tem os deslocamentos máximos limite das nossas estruturas quando a gente considera estado limite de serviço. Primeiro que eu quero mostrar, existe o ΔZ, que é a nossa contraflecha, e que ele deve ser no máximo igual, ele é menor ou igual, às flechas decorrentes de ações permanentes sem efeito de longa duração. Primeira coisa que eu estou dizendo é que a contraflecha pode ser no máximo igual à ação permanente sem efeito de longa duração. Depois eu tenho o efeito de longa duração, permanente. Depois eu tenho mais uma deformação das ações variáveis. Isso tudo me dá o deslocamento total. O deslocamento total é o deslocamento
Δ1 mais Δ2 mais Δ3, ou seja, permanentes sem efeitos de longa duração, permanentes com efeito de longa duração, mais ações variáveis. Esse é o deslocamento total. Mas qual é o deslocamento máximo, de fato, efetivo, que eu vejo? É o deslocamento que está abaixo do deslocamento da linha neutra, né? Do eixo original da viga. Portanto, só para deixar claro que o deslocamento total é diferente do deslocamento máximo, né? O total ele pode ser maior ou igual ao máximo. A gente pode falar que o total ele é ou maior ou igual ao deslocamento máximo. Por quê? Porque o máximo eu vou desconsiderar a contraflecha. Aí, vindo aqui para os fatores, se eu estou falando de vigas de cobertura, vigas e terças de cobertura, L sobre 250, este é sobre cobertura. Se é piso, eu tenho uma restrição um pouco maior, L sobre 350. E se forem vigas que suportem pilares, como por exemplo vigas de transição, né? Para garagem é muito comum, a gente tem aqui uma viga, e para não ter esse pilar central, na garagem eu tiro, mas em cima eu coloco aqui essa viga morrendo no primeiro pavimento. Então aqui são uma viga que suporta pilar. Aí é uma situação ainda mais crítica, L sobre 500. E essa observação aqui é muito comum em prova, tá? Caso haja parede de alvenaria sob, que significa abaixo de uma viga, solidarizados com essa viga, o deslocamento vertical também não deve exceder 15 milímetros. Por quê? Porque se nós estamos falando de uma viga, ela pode se deformar, mas se ela tem uma parede acima dela, uma deformação acima de 15 milímetros vai gerar o que na parede? Trincas, né? Vai gerar trincas porque nós estamos falando de um elemento rígido apoiado sobre ela. Se tiver, por exemplo, vidro, principalmente, então, essa restrição deve ser ainda maior. A norma não chega a comentar direto disso, mas imagine uma viga onde nós temos um fechamento completamente em vidro. Nós temos que limitar essa deformação porque a viga pode se recuperar, né? Ela pode se deformar num regime elástico e se recuperar. Mas as estruturas rígidas, né? Como poderia dizer, frágeis, como vidro e alvenaria, elas não retomam a posição original, elas vão ter sequelas permanentes. Por isso, se eu tiver alvenaria sob viga, ou seja, abaixo de uma viga, eu não posso permitir um deslocamento maior do que 15 milímetros. Sob está abaixo. Eu em algum momento confundi sob com sobre, mas o perigo é o que está abaixo, que num caso de deformação muito grande, causaria trincas nessa estrutura frágil, vidro ou alvenaria. Agora, em termos de deslocamento, tá? Temos edifícios com um pavimento, e galpões em geral, edifícios com 2 ou mais pavimentos, e o valor mais visto em prova é edifícios com 2 ou mais pavimentos. Qual é o máximo de deslocamento que eu posso ter horizontal, deslocamento horizontal, entre o topo dos pilares e a sua base? É H sobre 400, sendo H a altura do pilar, né? Caso tenha paredes de alvenaria, deve-se limitar o deslocamento de modo que a abertura de fissura na base da parede seja 1,5. Então, se eu tiver paredes, veja, verticalmente eu não posso ter mais de 15 milímetros de deformação e horizontalmente eu não posso ter mais de 1,5 milímetros de abertura na base, que seria também outro caso de fissura permanente, de dano permanente na estrutura. Maravilha? Seguindo aqui, falando de pilares. Quando eu falo de pilares, eu tenho primeiro a certeza de que esses pilares precisam ser contidos lateralmente. Eles precisam ser contidos lateralmente, em pelo menos 2 direções. Ou seja, pelo menos em X e em Y. Tá ok? Isso faz com que esse pilar seja estável, né? Que ele fique estável. E é o que a norma preconiza, né? A 8.800 de 2024 vai dizer o seguinte,
Cada pilar deve ser preferencialmente travado. Aqui, olha, está falando a palavra preferencialmente, então não é uma obrigatoriedade, é uma recomendação normativa por meio de contenções horizontais. Que contenções são essas? Escoras, vigas de piso, tesoura de cobertura, laje ou outros meios, em pelo menos duas direções. Direções não é direção, é diferente de sentido. Direção é X, Y, tá? Em cada nível suportado por esse pilar, inclusive no nível da cobertura. Então ele está falando assim, olha, todo pilar precisa a cada nível ser travado em pelo menos duas direções. É isso que ele está dizendo. E esse travamento pode se dar de algumas formas. A própria viga de piso pode travar, a própria laje de concreto pode ser esse travamento, e normalmente é. E na cobertura também precisa ser travado. Eu posso travar com a tesoura de cobertura ou com uma viga de cobertura. O interessante é, cada perfil H desse é um pilar. E note que todos eles estão travados em pelo menos duas direções. Ó, pelo menos duas direções. Este aqui, ora, ele estava travado somente em dois lados, mas na mesma direção. O que houve? Então, uma escora para contenção desse pilar. Porque ele já estava travado aqui e aqui, professor. Mas esses dois travamentos que ele tinha... Espera aí que teve algum problema aqui na minha caneta. Deixa eu tentar... Não consegui apagar. Mas enfim, esse e esse travamento não eram em direções diferentes. Então, entrou-se aqui uma escora para travar este pilar em duas direções conforme recomendação. E qual é a regra geral de dimensionamento destes elementos de contenção? Contenções dimensionadas para suportar força de tração de cálculo isolada de outras ações de pelo menos 1% da força solicitante de cálculo no pilar, ou a 75 kN. Então, em regra, essas contenções, o dimensionamento delas, o que acontece com contenções? Se você analisar estruturalmente, ela pode estar ali contendo a estrutura, mas a não ser que esse pilar se movimente, a força nessa contenção vai ser zero, tá? E aí, normalmente, né, você sabe que a força não é zero ali naquela contenção. Poxa, mas o pilar pega toda a carga. Quando ele começa a sair de eixo, ele precisa estar travado, né, contraventado, digamos assim. E é isso que a norma se resguarda. Ela fala, olha, essas contenções, se você fizer uma análise estrutural da posição indeformada, você vai ver que não tem carga nelas, né? O próprio pilar está pegando. Mas você precisa dimensionar elas como se ela tivesse pelo menos 1% da carga que chega no pilar ou 75 kN, aquilo que for maior, né? Significa que ele está dando assim um esforço mínimo para aquela contenção aguentar. E se for, agora, isso de uma maneira geral, se for um pilar de extremidade, se for um pilar de canto, um pilar de extremidade, tá aqui, ó, um caso igual a esse, contenção de pilares de extremidades em cobertura ou pisos sem lajes de concreto. Se o piso não tem laje de concreto, ele não tem esse núcleo rígido, esse diafragma rígido que faz essa contenção lateral do pilar. Se ele não tem isso, ou se ele é o pilar lá na cobertura sem laje, né, também, ele deve suportar forças de compressão e de tração. Quem? O contraventamento, que é de pelo menos 1% da força solicitante ou 45 kN. O que é então a regra geral? Todo pilar deve ser travado, deve ter contenções em duas direções. Em regra geral, essa contenção é dimensionada para 75 kN ou 1% do esforço, mas se for um pilar de canto, é ainda pior. Eu vou considerar que essa contenção ela tem ou tração ou compressão em dois cenários que com 1% da força solicitante ou 45 kN, né? Então o esforço no pilar de canto de verificação ele é até menor, ele é de 45 kN. Mas eu tenho que verificar tanto para compressão quanto para tração desses elementos de canto, tá bom? Na antiga norma, isso daqui também era 75 nos pilares de canto, caiu para 45 na norma atual. Basicamente é isso. Mais atenção aqui nos deslocamentos máximos e na questão do empossamento e empossamento progressivo. Beleza? Vamos lá então. Até a próxima.